Olá, seja bem-vindo às 5 chaves para a prosperidade e felicidade. Nessa aula, irei compartilhar um pouco contigo daqueles conhecimentos que podem fazer a diferença nesse período agora, que você tem um tempo um pouco melhor para estudar, aperfeiçoar e, acima de tudo, melhorar os seus resultados. Porque acredite, toda crise tem um prazo de validade, tem uma solução e ela acaba. E quando ela acabar, quem você vai ser, quem você pretende ser quando toda essa tribulação passar. Eu sou Aurélio Macieira, eu quero te fazer um convite, quero te convidar a vir comigo nas 5 chaves da prosperidade e felicidade. Eu quero começar já citando Benjamin Disraeli, que diz: o homem não é criação das circunstâncias, mas as circunstâncias é que são criações do homem, dos homens. Eu quero contar uma história para você de uma noite, passeando por Fortaleza após sair de um seminário que eu fui ministrar. Eu estava reparando as construções, andando pelo calçadão, quando de repente reparei um homem oscilando para trás, para frente. Ele vinha em minha direção. Seu aspecto de quem dormia na rua já há um tempo e parecia estar alcoolizado, até mesmo não fazia barba há meses, pelo menos é o que aparentava. Imaginei que naquele momento ele se aproximaria para me pedir dinheiro. Bem, assim você pensa, assim você atrai. Ele aproximou-se e pediu: Senhor, poderia me emprestar 50 centavos? Primeiro perguntei-me se eu queria recompensar esse comportamento. Então disse a mim mesmo que não queria que ele sofresse de qualquer forma. 50 centavos não iam fazer diferença. Então imaginei que no mínimo poderia era tentar ensinar-lhe uma lição naquele momento. 50 centavos, é isso que você quer? 50 centavos? Ele disse: só 50 centavos. Assim procurei no meu bolso, tirei uma moeda e falei: a vida pagará qualquer preço que você pedir. Nesse instante ele me olhou, se afastando-se e cambaleando. Enquanto ele ia embora, eu pensava sobre as diferenças entre aqueles que são bem-sucedidos e os que falham. Pensei, qual a diferença entre ele e eu? Porque na minha vida, é melhor do que a dele. Por quê? O que eu posso fazer? Por que eu faço o que eu quero, como eu quero, quando eu quero, com quem eu quero, o quanto eu quero. E ele talvez não tenha essa oportunidade. Esse homem aparentava ser uns 60, 70 anos, morando na rua, pedindo moedas. E acredite, eu não creio que Deus desceu lá de cima e falou: Aurélio, você foi bom, você vai viver a vida que sonhou. Não foi nada disso. Pelo contrário. Alguém me deu os recursos superiores, vantagens? Acho difícil que sim. Pelo contrário, também não creio nisso. Eu estava num estado quase tão ruim como o dele, apesar de não ter tomado nada alcoólico ou dormido na rua. Penso que a parte da diferença é a resposta que eu lhe dei. A vida lhe pagará aquilo que pedir. Peça uma moeda e é o que você receberá. Peça alegria, redundante ou sucesso, e conseguirá isso também. Tudo que estudei convenceu-me de que, se você aprende a dirigir os seus estados, o seu comportamento, você pode mudar qualquer coisa. Você pode aprender a pedir a vida e poder ter a certeza que conseguirá. Nos meses seguintes, encontrei muitas pessoas na rua, em situação de rua, e uma das coisas que é um projeto que eu tenho, pôde me proporcionar, é conhecer um pouco mais delas, é entender o que acontece. Por que elas chegaram onde chegaram? Comecei a descobrir alguns desafios em comum e as diferenças, que era como controlamos. Então, na verdade, os resultados que as pessoas têm tido, na maioria das vezes, são fruto de como elas lidam, como elas se comunicam e como elas controlam as suas emoções e as coisas que vêm a elas, os estímulos que são bombardeados todos os dias. Então, eu deixo para você já, antes da gente avançar mais um pouco, uma outra frase. Na verdade, esse é um provérbio grego que diz: qualquer espécie de palavra que você disser, a mesma você ouvirá. E agora, sem grandes delongas, deixe-me compartilhar com você 5 coisas
para você usar como sinais na estrada do sucesso. Não há nada profundo ou obscuro a respeito deles. Provavelmente você já deve ter ouvido, mas elas são absolutamente cruciais. Se você dominá-las, não há limite para o que você queira fazer. Se não usá-las, você já colocou limites na altura que pode chegar ou pode ir. Pensamentos afirmativos e positivos são só um começo, mas os pensamentos, eles não são a resposta completa. A afirmação sem disciplina é o começo da desilusão. A afirmação com disciplina cria milagres. Parece simples e fácil, mas acredite, é um pouco mais detalhado do que parece. Se você quiser tornar tudo que você pode se tornar, fazer tudo que você quer fazer e pode fazer, ouvir tudo que pode ouvir, ver tudo que pode ver, você tem de aprender a lidar com a frustração. Ela pode matar sonhos, acontece a toda hora. A frustração pode mudar uma atitude positiva e negativa, um estado fortalecedor e decadente. A pior coisa que uma atitude negativa faz é destruir tua autodisciplina. E quando essa disciplina vai-se, os resultados que você deseja também se vão. Assim, para assegurar sucesso duradouro, você deve aprender como disciplinar suas frustrações. Deixe-me contar uma coisa. A chave do sucesso está na frustração maciça. Olhe para quase todas as pessoas que tiveram sucesso, todas as pessoas que você segue, que são influenciadores hoje, que chegaram e trilharam um caminho aonde você deseja, você vai perceber que todas elas têm na sua história frustrações atrás de frustrações. Mas qual foi a diferença entre o que você está fazendo que te frustrou do que eles que foram frustrados obtiveram sucesso? Eles não pararam, eles souberam como administrar a frustração e automaticamente, administrando essa frustração, eles conseguiram realizar coisas independente do resultado. E aqui eu já quero deixar para você duas espécies de pessoas. Nesse caminho, sempre haverão elas. Primeira, aquelas que controlam as frustrações. Essas são fadadas ao sucesso, porque sabem lidar com aquela frustração e superam, e dão o próximo passo, e corrigem a trajetória, e acertam o caminho. E a segundo tipo de espécie de pessoas, que são aquelas que gostariam de ter controlado. Há uma pequena companhia chamada Federal Express, você já deve ter ouvido falar dela, mundialmente conhecida como FedEx. Um sujeito chamado Fred Smith que começou essa empresa. Ele construiu um negócio de milhões de dólares a partir de um monte de frustrações. Quando ele começou a firma, é interessante a história, porque após tê-la financiada cada centavo com que ele tinha, esperava entregar cerca de 150 encomendas. Mas em vez disso, ele entregou 16. Das 5 delas eram para a casa dos seus empregados. E as coisas, acredite, só pioraram. Periodicamente, os seus funcionários precisavam descontar os cheques com agiota, porque não havia fundos para cobri-lo. Muitas vezes seus aviões estavam quase para ser devolvidos. E algumas vezes tinham que conseguir certa quantia de vendas durante o dia para continuar trabalhando. A Federal Express agora é uma empresa de bilhões de dólares. A única razão pela qual ela ainda existe é que o Fred Smith foi capaz de contornar e controlar frustração em cima de frustração. As pessoas recebem uma boa recompensa por controlar frustrações. Essas pessoas têm uma facilidade absurda. Eu não sou bastante calejado para sugerir para você que pobreza não tem grandes frustrações. Com certeza tem. Eu sei bem o que é isso. Mas eu estou te dizendo que a maneira de não ser pobre é enfrentá-las. A frustração após frustração, até você ser bem sucedido. As pessoas dizem, bem, gente com dinheiro não tem problemas. Quantas vezes você já ouviu falar disso? Eu escuto constantemente. Eu tenho pessoas próximas a mim que têm o hábito de dizer que, se eu tiver dinheiro, meus problemas estão resolvidos. Eu tenho que dizer que provavelmente isso não é verdade. Pelo contrário, você provavelmente vai ter mais problemas. Acontece que elas sabem enfrentá-los. Como elaborar novas estratégias, novas alternativas. Lembre-se, ser rico não é uma questão de ter dinheiro.
Na verdade, eu conheço pessoas que são tão pobres, que a única coisa que tem é dinheiro. Um relacionamento excelente proporciona problemas e desafios. Se você não quer problemas, não deve ter um relacionamento. Há grandes frustrações na estrada de qualquer sucesso nos negócios, num relacionamento, numa vida. A maior dádiva que o treinamento Eu Sou Inacreditável, é um treinamento que eu tenho desenvolvido, nos proporciona, que ensina como controlar de maneira eficaz, efetiva. Você pode pegar as coisas que costumavam frustrá-los e programá-las para que o excitem. Eu tive a oportunidade, há um tempo atrás, de auxiliar, por exemplo, uma pessoa que tinha uma dificuldade muito grande com a alimentação. E essa falta de boa alimentação para ela estava gerando um problema de saúde. E olha como são as coisas. A frustração dela com aquilo que ela achava que não era prazeroso, que não era vantagem ou mesmo excitante, ela passou a fazer o seguinte: nós reprogramamos e agora ela encontrou prazer naquele alimento ao qual ela necessita hoje. A maior dádiva que o treinamento Eu Sou Inacreditável nos proporciona é que nos ensina como controlar as frustrações de maneira efetiva. Você pode pegar as coisas que costumavam frustrá-lo e reprogramá-las. E é fenomenal, por exemplo, para que te excitem. Instrumentos como a PNL não são só baseados em pensamento positivo. O problema com o pensamento positivo é que você tem que pensar sobre ele. Com a PNL, ela oferece uma maneira de transformar tensão em oportunidade. Você sabe como pegar as imagens que antes te deprimia, transformá-las, enfraquecê-las, fazer até desaparecer ou mudá-las para que te tragam um êxtase. Não é difícil de fazer. Eu ensino isso no treinamento falando sintaxe do sucesso. Vou adiantar aqui uma pequena fórmula. Aqui está a fórmula em 2 passos para controlar a tensão. Primeiro passo: não sofra por pequenas coisas. E o segundo passo, que talvez seja o mais importante dessa fórmula simples de 2 passos: lembre-se, são só pequenas coisas. Todas as pessoas bem-sucedidas aprenderam que o sucesso está escondido no outro lado da frustração. Infelizmente, algumas pessoas não chegam ao outro lado. Pessoas que falham, tentam alcançar suas metas, geralmente são detidas pela frustração. Elas permitem que a frustração as impeça de tornarem as medidas necessárias, tomarem essas medidas. E quando você não toma as medidas que vão apoiar a realização dos seus desejos, vai fazer com que você sucumba às frustrações. Você afasta essa pedra da estrada, abrindo caminho através da frustração, ponto cada revés com o qual possa aprender com feedback e seguir em frente. Duvido que encontre muitas pessoas de sucesso que não tenham passado por isso. Você deve aprender a controlar a rejeição. Quando falo isso nas palestras, posso sentir a fisiologia da sala mudar. Algumas pessoas, alguma coisa na linguagem humana que fira mais do que a pequena palavra chamada não. Se você trabalha em vendas, qual é a diferença entre fazer 100 mil e fazer 25 mil? A principal diferença é aprender como controlar a rejeição, de modo que esse medo não te impeça de agir. Os melhores vendedores são aqueles que são os mais rejeitados. São aqueles que podem pegar o não e usá-lo como estímulo, como combustível para o próximo sim. O maior desafio para as pessoas da nossa cultura é que elas não podem controlar a palavra não. O que você faria se soubesse que não pode falhar? Pense sobre isso agora. Se você soubesse que não pode falhar, isso mudaria seu comportamento? Isso permitiria que você fizesse exatamente o que quer fazer? Então o que está te impedindo de fazê-lo? É aquela pequena palavra, não. Para ter sucesso, você deve aprender como competir com a rejeição. Aprender como tirar toda a força da rejeição. Pequenas mudanças podem fazer uma grande mudança na qualidade das nossas vidas. Já ouviu falar de um camarada chamado Rambo, Sylvester Stallone? Será que ele apareceu na porta de algum agente ou estúdio e ouviu: "Ei, gostamos do seu corpo, vamos colocá-lo num filme"? Não exatamente. Não sei se você conhece, mas a história de Stallone tornou-se um sucesso porque foi capaz de resistir à rejeição após rejeição. Quando começou, foi rejeitado mais de 1000 vezes. É isso mesmo, mais de 1000 vezes.
Ele foi a toda a gente que podia encontrar em Nova York e todos diziam não, mas ele continuou seguindo, continuou tentando e finalmente fez um filme chamado Rock. Ouviu a palavra não 1000 vezes e foi bater na porta 1001. Quantos não você aguenta? Quantas vezes você quis se aproximar e falar com alguém que achou atraente e decidiu não ir porque não queria ouvir a palavra não? Quantos de vocês decidiram não tentar um emprego, ou fazer uma entrevista, uma visita de vendas, ou testar para um papel porque não queria ser rejeitado? Pense um pouco como isso é loucura. Pense como está criando limitações por causa do seu medo, dessa pequena palavra de 3 letras. A palavra em si não tem poder. Ela não pode cortar sua pele ou absorver sua força. Seu poder vem na maneira como você representa para si o que ela significa. Seu poder vem de limitações que ela faz você criar. E o que os pensamentos limitam, criam. Vidas limitadas. Vou explicar isso melhor. Se você coloca um limite, eu lembro de uma frase que eu li num livro que dizia o seguinte: se você pensa que pode fazer algo ou não pode fazer algo, ambas estão certas. E é verdade. Se você se limita, você vai ter uma vida limitada. Assim, quando você aprende a dirigir o seu cérebro, você pode aprender a controlar a rejeição. Você pode até ancorar-se a fim de que a palavra não o mude. Então, em vez de quando você ouvir um não parar, você simplesmente ouvir um não e continuar e se motivar. Você pode pegar qualquer rejeição e transformá-la numa oportunidade. Se você trabalha em vendas por telefone, pode ser ancorar. A ancoragem, ela te dá automaticamente ferramentas para, de forma que simplesmente ao pegar o telefone você se põe em estado de êxtase. E olha só, mais do que faça surgir o medo da rejeição. Lembre-se, o sucesso está escondido do outro lado da rejeição. Não há sucessos reais sem rejeição. Quanto mais rejeição você receber, melhor você fica, mais você aprende, mais próximo do seu objetivo você vai estar. A próxima vez que alguém rejeitá-lo, você deve dar-lhe um abraço. Isso mudará sua fisiologia e principalmente a dele. Transforme os nãos em abraços. Se puder controlar a rejeição, aprenderá a conseguir tudo o que quer. Você deve aprender a controlar a pressão financeira. A única maneira de não ter pressão financeira é não ter nenhuma finança. Há várias espécies de pressão financeira e elas destruiriam muito. Elas podem criar ganância, inveja, falsidade ou paranoia. Elas podem roubá-lo de sua sensibilidade ou roubá-lo dos seus amigos. Agora lembre-se, eu disse que elas podem e não que elas farão. Controlar a pressão financeira significa saber como conseguir e como dar, saber como ganhar e como economizar. Não ter dinheiro suficiente é outra espécie de pressão financeira. Você provavelmente sente essa pressão todos os dias. A maioria das pessoas sentem, mas quer você tenha pouco ou muito, você lida com pressão financeira. Lembre-se de que todas as nossas ações na vida são guiadas pelas nossas filosofias, nossos guias de representações interiores sobre como agir. Eles nos dão os modelos de como agir. George S. Clason deu um grande modelo para aprender a controlar a pressão financeira no The Richest Man in Babylon. Você já leu O Homem Mais Rico da Babilônia? Se já leu, leia outra vez. Se não, corra e consiga agora. É um livro que pode fazer você totalmente rico, feliz e excitado. Para mim, a coisa mais importante que o livro ensina é pegar 10% de tudo que você ganha e dar. Isso mesmo. Por quê? Uma razão é que você deve pôr de volta o que tirou. A outra é que ele cria valor para você e para os outros. Mais importante, ele diz para o mundo e para o seu próprio subconsciente de que há mais do que suficiente. Essa é uma crença muito poderosa para alimentar. Se há mais do que suficiente, significa que você pode o que quiser e os outros também podem. E quando você detém esse pensamento, você o faz tornar-se real. Quando você começa a dar 10%, quando estiver rico e famoso, não. Você deve fazê-lo quando estiver começando, porque o que você dá torna-se como uma semente de milho. Você tem de investi-la e não comê-la. E a melhor maneira de investi-la é dá-la para que produza valores para os outros. Você não terá dificuldade em encontrar maneiras para fazer. As necessidades à sua volta e todos nós, uma das coisas mais valiosas no dar
é como isso faz com que você se sinta. Quando você é do tipo de pessoa que tenta encontrar e preencher as necessidades dos outros, isso faz você sentir-se diferente sobre quem você é. É a partir dessa espécie de sentimento ou estado, você vive sua vida uma atitude de gratidão. Essa é a verdadeira razão para o dinheiro. Todos nós temos débitos positivos. A melhor razão para ter dinheiro é sermos capazes de pagá-lo. Quando eu era pequeno, meus pais trabalhavam diligentemente muito para nos criar bem. Por várias razões, nos encontramos em situações financeiras extremamente difíceis. Lembro de um dia que meu pai viajou a trabalho e eu e minha mãe ficamos sem ter o que comer. Foi muito difícil, até que uma pessoa próxima nos ajudou durante aquele período. Eu nunca esqueci esse dia. Assim, me motivou alguns anos atrás. Todos os anos, sempre que eu posso, eu e minha família, eu e minha casa, nós nos organizamos, compramos mantimento, fazemos compras e montamos quentinhas para distribuir para pessoas em situação de rua. É uma forma que nós encontramos de retribuir. E eu entrego esses alimentos a essas pessoas como um garoto de entrega, como um empregado. E sempre deixo uma nota, sempre que eu posso eu falo. Alguém se preocupa com vocês. Alguém cuida de vocês. Eu vim da parte de alguém que os ama muito. E talvez isso pareça um gesto sem grande importância, mas cada vez que eu faço isso, eu sinto que eu estou retribuindo aquilo que uma vez fizeram por mim. Então é uma forma de, quando a gente dá, preencher um vazio na nossa vida de existência, como o que eu estou fazendo, para que serve as coisas às quais a gente tem, e até para conquistar mais coisas, quando a gente deseja buscar alguns objetivos. Ver o rosto dessas pessoas, quando sabe que alguém se preocupa, faz uma diferença enorme. Isso aqui é vida. Não sei quanto mudamos a vida dessas pessoas, mas isso mudava, pelo menos naquele momento, as suas crenças de que alguém se preocupa com elas, alguém está cuidando delas. Não há quantia de dinheiro que possa comprar o que você ganha quando você dá de si. Nenhum planejamento financeiro pode fazer por você, que se você der 10%, isso lhe ensina o que o dinheiro pode fazer e o que o dinheiro não pode fazer. Essas são duas das mais valiosas lições que você pode aprender. Costumava achar que a melhor maneira de ajudar os pobres era ser um deles. Acredite, eu acreditava nisso mesmo. A melhor maneira de ajudar os pobres é ser um modelo de outras possibilidades. Deixá-los saber que há umas escolhas possíveis e assisti-los em se desenvolver os recursos para se tornarem autossuficientes. Depois de dar 10% do seu rendimento, pegue 10% para diminuir suas dívidas e um terceiro 10% para formar um capital para investir. Você precisa viver com 70% do que tem. Isso é muito mais explicado e detalhado no livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Lá você vai aprender as leis de ouro e muito material, muita coisa importante e interessante para que você consiga compreender essa chave com mais sabedoria. Aqui eu vou só passar por ela com um pouco mais de informação, tá? Seguindo, vivemos numa sociedade capitalista na qual a maioria dos seres humanos não são capitalistas. Como resultado, eles não têm o estilo de vida que desejam. Porque viver numa sociedade capitalista, rodeada de oportunidades, e não tirar vantagem do mesmo sistema que nossos antepassados lutaram para criar, não faz muito sentido. Aprenda a pegar o seu dinheiro e usá-lo como capital. Se você está gastando, nunca formará qualquer capital, nunca terá recursos do que precisa. Dizem que a renda média no Rio de Janeiro agora é R$ 1.784 por mês. A despesa média é de R$ 4.600. A diferença é chamada pressão financeira. Não queira juntar-se a essa multidão. O essencial é que o dinheiro é como todas as coisas. Você pode fazê-lo trabalhar para si, ou pode deixá-lo trabalhar contra você. Você deve ser capaz de lidar com o dinheiro em sua mente como qualquer outra coisa, com a mesma finalidade e elegância. Aprenda a ganhar e economizar e a dar. Se puder fazer isso, aprenderá a controlar a pressão financeira e o dinheiro nunca mais será um estímulo para pô-lo num estado negativo, que faz com que você seja infeliz ou trate outros à sua volta de uma maneira menos rica de recursos. Quando dominar as 3 chaves, começará a sentir a vida como um imenso sucesso. Se você puder controlar a frustração, a rejeição e a pressão financeira, não há limites para o que possa fazer. Já viu Tina
Tanner representar? Ela é alguém que controlou grandes quantidades, todas as três. Depois de tornar-se uma estrela, desmanchou seu casamento, perdeu seu dinheiro, passou 8 anos no purgatório de shows, em saguões de hotéis e clubes baratos. Ela não conseguia que as pessoas atendessem o telefone, muito menos oferecerem um contrato de gravação. Mas continuou tentando, não ligando para os nãos, continuou a trabalhar, pagar as dívidas e pôs sua vida financeira em ordem. Finalmente, percorreu o caminho de volta para o alto do mundo dos espetáculos. Assim você pode fazer a mesma coisa. E para que tudo isso faça sentido, você deve sempre lembrar-se que as chaves elas trabalham juntas. Você deve aprender a controlar a acomodação. Você já viu pessoas em sua vida, ou celebridades ou atleta, que atingem um nível de sucesso e param? Começam a sentir-se confortáveis. Em primeiro lugar, perdem quem os pôs lá. Existe uma frase que eu gosto muito que diz: aquele que realizou mais ainda tem todo o futuro para ser realizado. Lao Tse, Tao Te Ching. O conforto pode ser uma das mais desastrosas emoções que um corpo humano pode ter. O que acontece quando uma pessoa consegue muito conforto? Ela para de crescer, para de trabalhar, para de criar valores adicionais. Você não quer conseguir muito conforto. Se você sentir-se realmente confortável, é provável que pare de crescer. Aquele que não deu trabalho para nascer, dá trabalho para morrer, dizia Bob Dylan. Você ou está subindo ou está escorregando. Perguntaram certa vez a Ray Crockett, o fundador do McDonald's, qual seria o conselho para quem quisesse garantir uma longa vida de sucesso. Ele disse simplesmente: lembre-se disso. Quando você está verde, você cresce. Quando você amadurece, você apodrece. Enquanto você permanece verde, você cresce. Você pode pegar qualquer experiência e torná-la uma oportunidade para crescer, ou pegá-la e torná-la um convite para decair. Você pode encarar a aposentadoria como um começo de uma vida mais rica, ou pode vê-la como o fim de sua vida de trabalho. Você pode ver o sucesso como um trampolim para coisas maiores, ou pode encará-lo como um lugar de descanso. E se for um lugar de descanso, é provável que não o manterá por muito tempo. Uma espécie de acomodação ou complacência vem da comparação. Eu costumava pensar que estava indo tudo bem, porque estava indo bem comparado com pessoas que eu conhecia. Esse é um dos maiores enganos que você pode fazer. Talvez só signifique que seus amigos não estão indo muito bem. Aprenda a julgar-se por suas metas em vez daquelas pelas quais seus colegas parecem estar se baseando. Por quê? Porque você pode sempre encontrar pessoas para justificar o que está fazendo. Você não fez isso quando era garoto? Você dizia: aí sua mãe, Joãozinho fez isso porque eu não posso. Provavelmente sua mãe dizia: bem, não me importa o que Joãozinho faz. E ela estava certa. Você não deve se preocupar com o que Joãozinho ou Maria faz, ou outros fazem. Preocupe-se com o que você é capaz. Preocupe-se com o que você faria e o que quer fazer. Trabalhe a partir de um conjunto de metas dinâmicas, envolventes, cheias de possibilidades que ajudarão a fazer o que quer, não o que alguém fez. Sempre haverá alguém que tem mais do que você. Sempre haverá alguém que tem menos. Nada disso importa. Você precisa julgar-se pelas suas metas e nada mais. Pequenas coisas afetam pequenas. Benjamin Disraeli. Aqui está outra maneira de evitar a frustração. Afaste-se do papo furado. Você sabe do que estou falando. Nas sessões em que todos expõem hábitos de trabalho, vida social, status financeiro e tudo mais que torna-se distração. Nesse período de hoje, nós estamos sendo bombardeados pelas redes sociais e que se você não tiver direção e tirar um bom proveito disso, você vai entrar na acomodação de ficar olhando a vida dos outros, os hábitos dos outros, o resultado dos outros. Isso comparativo, isso vai te colocar num estado negativo de limitação. Você precisa ser o oposto, você precisa definir bem o tempo e o que fazer durante esse período. Quem você vai consumir, quem você segue, o que está te alimentando, o que está te estimulando nesse período a crescer. Esses tipos de seminários são como suicídio.
Eles envenenam o seu cérebro, fazendo com que concentre sua atenção no que as outras pessoas estão fazendo nas suas vidas privadas, em vez do que pode estar fazendo para intensificar sua experiência de vida. É fácil cair nesses seminários, na verdade nessas redes sociais, mas lembre-se de que as pessoas que o fazem estão meramente tentando se distrair do aborrecimento criado por sua incapacidade de produzir os resultados que desejam em suas próprias vidas. Uma frase que Rolling Thunder, um índio sábio, usava muito era: só fale com bons propósitos. Lembre-se, o que colocamos para fora volta para nós. Portanto, meu desafio para você é que mantenha-se afastado do lixo da vida. Não cresça em coisas pequenas. Se quiser ser acomodado, medíocre, passe sua vida mexendo sobre quem está dormindo com quem está vivendo com quem está fazendo o que com quem. Pare com isso. Se quiser ser diferente, esteja certo de que você se desafia, se testa, que faz a sua vida algo especial. Sempre dê mais do que espera receber. Essa pode ser a chave mais importante de todas, porque virtualmente garante a felicidade. Lembro-me de estar dirigindo uma vez, de volta para casa, depois de ter trabalhado, com um pouco de sono, mas a trepidação me mantinha ainda consciente. Nesse estado meio semilúcido, eu tentava imaginar o que dava significado à vida. De repente, uma vozinha na minha cabeça disse: o segredo de viver é dar. Parece que não faz sentido, mas conforme a gente for avançando nessa chave, você vai entender. Se quiser fazer sua vida correr bem, tem que começar com como dar. A maioria das pessoas começa suas vidas pensando só em receber. Receber não é um problema. Receber é como um oceano. Mas você tem que estar certo de que está dando para poder pôr o processo em movimento. O problema na vida é que as pessoas querem primeiro as coisas. Um casal veio a mim uma vez e o homem dizia que sua mulher não trata bem. E a mulher diz que é porque o homem não é muito carinhoso. Isto é, cada um estava esperando que o outro tomasse a iniciativa, apresentasse a primeira prova, a primeira resposta. E aí, que espécie de relacionamento é esse? Quanto tempo isso vai durar? A chave para qualquer relacionamento é que você tem de primeiro dar e continuar dando. Não pare e espere para receber. Quando você começa a marcar pontos e o jogo termina, você fica dizendo lá: eu dei, agora é a vez dela, e o papo termina, ela se foi. Você pode pegar seu resultado e levar para outro planeta, porque não vai mudar o placar, não funciona dessa maneira aqui. Você tem que estar querendo plantar a semente e cuidar para que ela germine. O que aconteceria se você dirigisse, imagina que você chegue para o solo, para o jardim, para a horta e falasse: me dá um fruto, dê-me algumas plantas. Eu acho que provavelmente o solo ia te responder: desculpe, meu querido, não sei, tá meio confuso para mim, você deve ser novo aqui, não sabe como é que funciona as regras, né? E ele explicaria que primeiro você planta a semente, depois você cuida da semente, põe água nela, lavra a terra, fertiliza, protege, alimenta. Então se cuidar, olha só, se cuidar bem, conseguirá a sua planta. E se a planta vingar, você tem o seu fruto mais tarde. Você pode pedir o solo, a terra, a horta, quantas vezes você quiser, mas isso não muda as coisas. Você tem que continuar dando alimento para que o solo produza frutos. E a vida é exatamente da mesma forma. Você pode ganhar muito dinheiro, você pode imperar sobre os reinos e dirigir grandes empresas ou controlar vastas terras, mas se estiver fazendo só para si, você realmente não é um sucesso. Na verdade, você não tem poder, não tem riqueza real. Se você subiu ao topo da montanha do sucesso em seu benefício próprio, provavelmente pulará fora. Quer saber qual o maior das desilusões sobre o sucesso? Que ele é como um pináculo a ser atingido, uma coisa a ser possuída, um resultado estático a ser obtido. Se quiser ter sucesso, se quiser realizar todos os objetivos, você tem de pensar no sucesso como um processo, um meio de vida, um hábito da mente, uma estratégia para a vida. Essa chave foi sobre isso. Você deve saber o que tem e você deve conhecer os perigos em seu caminho. Você deve ter habilidade para usar o seu poder de uma forma a conhecer os perigos em seu caminho, a conhecer
de uma forma responsável e amorosa se quiser experimentar a verdadeira riqueza e felicidade. Se puderem controlar as 5 coisas, será capaz de usar todas as técnicas e poderes ensinados para fazer coisas maravilhosas. Para que esse treinamento, esse vídeo, essa aula faça sentido para você, eu quero te dar um presente. Você que chegou aqui até o final, está aqui comigo. Aqui embaixo, só no canal do YouTube. Se você está vendo esse vídeo pelo Instagram ou pelo Facebook, você vai aqui embaixo, direciona, vai ter um link direcionando você para o nosso canal do YouTube. Lá no YouTube você vai encontrar esse vídeo na íntegra, completo, a aula completa. E no final da aula, lá embaixo, você vai poder baixar o e-book das 5 chaves da prosperidade e felicidade. Eu quero te agradecer, sou grato por você participar desse treinamento. Fique comigo, acompanhe os materiais e eu quero cada dia mais poder acrescentar, mudar, transformar a sua vida numa vida inacreditável. Então te espero, próximo treinamento, muito em breve. Te aguardo, um abraço.